estamos de volta com o programa Questão de Ordem, hoje discutindo a erradicação do analfabetismo em Campinas. Para isso, eu recebo a diretora da FUMEC, que é o departamento, o órgão que está encampando essa campanha, a diretora Darcy da Silva. Recebo o vereador Antônio Flores, ele que é presidente da Comissão de Educação, Comissão Permanente da Câmara Municipal de Campinas, e também o vereador professor Alberto, que, como o próprio título diz, ele é professor da rede estadual, muito encampado, enganjado na discussão da educação na cidade de Campinas. A gente conversou, vereador professor Alberto, no último bloco, sobre essas oportunidades para todas as idades, mas a gente está falando de oportunidades acima de 15 anos. Um adolescente com 15 anos, não é meio tarde ou muito cedo a gente pensar que um adolescente de 15 anos faz parte de um índice de analfabetismo funcional? Quando, numa situação em que a gente está nesse momento, que a gente fala, entrou um senhor numa sala de EJA de 87 anos, mas era uma questão cultural e há muitos anos atrás as pessoas abriam mão do estudo para começar a trabalhar muito cedo e etc e tal, mas tão recente a gente não imagina isso. A gente imagina que um adolescente de 15 anos, há 15 anos atrás, tenha tido a oportunidade de estudar. Por que por que uma idade tão baixa assim? Então, nós temos hoje, e lamentavelmente essas últimas décadas passadas também, pelo menos as duas últimas, um número enorme de adolescentes que abandonaram a escola por vários motivos. Um deles era uma questão de trabalho, infelizmente eles precisavam ajudar no orçamento doméstico e acabavam abandonando. Outro grupo conseguia estudar à noite, mas encontrava dificuldade, cansaço físico e outras situações. E também nós tivemos e temos ainda uma escola que não atrai essa faixa etária. Então hoje, não hoje, mas há tempos, os especialistas da área têm estudado como melhorar essa maneira de passar o saber para que essa faixa etária se interesse mais pelo estudo. É um período em que esses adolescentes, eles abandonam a escola quase que vira um inimigo para eles. Então eu trabalhei muito com alunos nessa faixa etária, então eu tenho uma boa experiência com eles e a gente percebia, eles não valorizam, eles não têm... Por isso eu dei aula para os alunos que não tiveram oportunidade de estudar. Então é o aluno já maduro, aquela pessoa, é maravilhoso você dar aula para eles. Eles querem aprender, a gente sente como uma esponja, né? Eles buscam o saber, é muito bom você dar aula, é muito gratificante ser professor do aluno que não teve essa oportunidade. Então você vê que ele tem aquela paixão, ele quer aprender, é uma alegria, a gente sente como doando vida. Já o adolescente, ele não valoriza, ele, não sei, ele parece que não entende a importância, talvez é a idade que faz isso, ele não consegue vislumbrar a importância da educação. Então, por isso que nós tivemos números grandes, fazendo a somatória, né, desses que realmente tiveram dificuldade, porque se inseriram muito precocemente no mercado de trabalho por várias necessidades. Aqueles que tiveram dificuldade de se adaptar, fazendo atividades durante o dia e tentando estudar à noite. E esse grupo que realmente e lamentavelmente acaba se envolvendo com outras atividades, abandonando a prática escolar. E aí depois ele precisa recuperar esse tempo teoricamente perdido. Então ele vai... a minha experiência não foi boa com esses alunos que tentam, que não conseguem concluir normalmente as suas várias etapas de educação e depois vão para as classes de adultos, a gente chama de adultos, porque é um outro perfil, não é o perfil do aluno que não teve oportunidade. Então eu já tive classes mistas, é um pouquinho complicado. Agora eu queria aproveitar, retomando ainda a fala, quando a Darcy fala que o aluno que procura essa educação tem muito a ver também com a sua necessidade. Esse foi um dos motivos que levou a comunidade evangélica a também convidar a FUMEC para a gente desenvolver essas parcerias, porque nós somos parceiros, né?
Porque o elemento religioso, ele é muito importante para você recuperar as pessoas no campo da educação. No caso da tradição protestante, da onde deriva a maior parte das igrejas evangélicas, o protestantismo, ele incentiva muito a educação. Você vê que ele trabalha, é muito voltado à questão da leitura da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E as igrejas, de uma maneira geral, hoje, não necessariamente apenas a igreja evangélica, hoje acho que quase todas as comunidades, têm essa necessidade de expressar a sua religiosidade através da leitura da Bíblia. Então é muito importante que as pessoas conheçam a Bíblia. E quando a pessoa já cresce dentro dessa cultura de escola bíblica dominical e tantas atividades, estudos bíblicos, ela, na sua maior parte, já é alfabetizada. Mas as igrejas, elas fazem um trabalho de proselitismo muito grande. E vem muitas pessoas que não tiveram essa percepção, não cresceram nessa visão protestante de que a educação é extremamente importante e relevante não só pela leitura da Bíblia, falando teologicamente, mas também como um instrumento de inserção social. E se você fizer pesquisas, e já foram feitas pesquisas, que muitas pessoas que aderiram nas comunidades evangélicas, elas eram extremamente excluídas socialmente. E elas foram recuperadas através da educação. Tudo através da igreja, na percepção da leitura da Bíblia, e depois vai estudando mais. Então, se você pegar as últimas 3 gerações de comunidades evangélicas, a primeira que era completamente analfabeta, sem formação alguma. A segunda, ao entrar na igreja, devido a essa ênfase ao estudo, a segunda geração já tinha algum tipo de formação, de educação. A terceira tem nível superior. Isso são pesquisas feitas pelo Instituto Mackenzie, que é de orientação protestante, da Metodista, da igreja, da Faculdade Metodista, tem analisado que há sim uma ideologia religiosa motivadora de incentivo à educação. Todo domingo, em cada igreja evangélica, na sua maioria, tem uma escola bíblica dominical, que faz com que a criancinha já esteja lendo. Ela tem essa necessidade de ler. Então, analfabetos que crescem na igreja evangélica é raro. Quando a gente faz essa parceria, porque nós recebemos muitas pessoas novas que não têm essa construção cultural da importância da educação, e a gente precisa. E ela também sente, porque está todo mundo lendo a Bíblia, ela fica isolada, chama ela para dar um testemunho, não consegue se expressar a sua religiosidade em uma comunidade evangélica. Então, para nós, há um elemento motivador muito importante, como existe lá no caso do barman, a sua motivação de poder fazer as suas bebidas, como tem a cabeleireira e outras pessoas. Dentro das comunidades evangélicas tem também, que é a leitura das Sagradas Escrituras e os estudos bíblicos. E, além disso, nós entendemos que como tem basicamente uma igreja em cada bairro, a igreja ela não pode servir apenas como um local de culto. Ela não pode ficar ociosa. E, de repente, nós temos as salas de aulas que foram construídas para a escola bíblica dominical de domingo, porque é dominical, e fica a semana inteira sem fazer nada. Então, para nós, é uma bênção ter essa parceria, quando a FUMEC sinaliza que ela está indo, enviando... E é uma coisa maravilhosa, porque tem bons professores, dá o kit lá de material. Quer dizer, a pessoa só não estuda se ela não quiser mesmo. Mas o que a igreja está fazendo? Além de trabalhar com esses fiéis, que estão chegando agora na igreja, ou já estavam e não tiveram oportunidade de fato, ela está trabalhando no bairro também, fazendo a propaganda para que as pessoas possam ir lá na igreja, utilizem as salas de aulas da igreja, porque a igreja, ela se sente também como um centro comunitário e quer servir a comunidade local. Ela cumpre o seu papel social, né? O seu papel social. Agora, Darcy, é importante destacar que não existe nenhum impedimento para quem quiser participar de uma sala de EJA. Foi pensado em todas as possibilidades. Existe o transporte para quem não tem, existe a alimentação, tem todo um preparo para receber esse aluno para não ter desculpa para não estudar, né? Exatamente. Nós temos várias possibilidades. Se ele quer estudar um pouco distante da casa dele, porque está mais adaptado àquela escola, ele pode estudar em qualquer espaço dessas 100 e tantas classes que nós temos, e nós começamos, como eu disse, com 160, mas vamos chegar nos 180, 200 salas que forem necessárias que nós possamos abrir. Ele pode ir para a escola, para a sala, onde ele quiser. Na sua comunidade, com certeza terá um espaço. Próximo dela também. Se ele tiver que se locomover com uma distância superior a 2 quilômetros, ele recebe o passe para ir e voltar.
Dentro das salas, ele tem a camiseta que o identifica e tem também o lanche para que ele possa ter a alimentação correta, né? Com assessoria da SEASA, que é a nossa conveniada com a educação. Então ele tem o lanche, ele tem o material escolar, ele tem a camiseta, ele tem o passe. Nós só precisamos que ele se desloque para o local da sala. Ah, mas a minha comunidade tem mais de 15 alunos com vontade de estar nas salas de EJA. Nós abrimos uma sala na comunidade, né? Por isso que a FUMEC tem a facilidade. Todos os nossos professores são concursados, mas ele pode estar, né, pode abrir sala onde existia o aluno com dificuldade, analfabeto absoluto ou com baixa escolaridade. Então é esse cidadão que nós estamos fazendo a busca ativa. E neste ano nós vamos fazer uma coisa diferenciada. Nós já fizemos todo o trabalho com cartazes, com anúncios, com comerciais, com toda a ajuda da sociedade, deu muito resultado em 2014, vamos repeti-lo agora. Mas nós vamos também fazer uma busca ativa de casa em casa, e neste ano nós vamos começar com a região leste, agora no mês de março. Então nós estamos colocando outras secretarias, né, a saúde, a assistência, para nos darem dados, né, para que nós possamos estar em todos os locais onde tem cadastro por eles de analfabetos, e nos locais nós não vamos só na casa onde está escrito no cadastro que tem alguém que não é alfabetizado, mas daí nós vamos bater em todas as casas da rua inteira, né, para zerar o bairro. E a hora que nós conseguirmos zerar a leste, no sentido de convencer aquele cidadão que não teve acesso, não teve oportunidade e que precisa estar nas nossas salas, maior de 15 e até 99, e eu quando digo 99, é porque no ano passado nós entregamos o certificado a uma senhora que a nossa coordenadora, inclusive, falou, olha, nós estamos entregando para a dona Nelly um certificado e ela deve ser a nossa aluna mais idosa, porque ela está completando 100 anos. 100 Daí anos. ela levantou a mão e falou, não senhora, eu quero fazer uma correção, eu tenho 99 anos e meio. Então, nós temos alunos de todas as idades. Temos o jovem de 20 anos, de 18 anos, que não teve oportunidade, ou que chegou em Campinas sem ter tido oportunidade. Temos o adulto trabalhador e temos também a pessoa idosa, a pessoa que não teve nenhum momento. E daí nós temos um outro exemplo, da dona Olga, que na Igreja Assembleia de Deus, ela foi receber o diploma e nós tínhamos 30 pessoas convidadas dela, porque ela trouxe o filho, a nora, o neto, o bisneto, todo mundo para comemorar com ela aquele certificado que estava servindo de exemplo para a família. Então, os nossos alunos, não importa qual idade eles tenham, mas todos têm a chance de estar próximo das suas casas em uma sala de EJA para que eles sejam alfabetizados. Essa é a diferença, Darcy, que eu acho importante, que é nesse trabalho novo da FUMEC, essa garimpagem, essa busca do analfabeto ou da pessoa não alfabetizada, que a gente não via antes. Quem não é alfabetizado, venha, né, é importante. Era isso, era uma propaganda assim, bem subjetiva. Hoje, eles estão rastreando, eles estão buscando, eles estão garimpando, né? Isso é uma coisa inédita e eu não sei se tem outra cidade que está fazendo isso não, realmente eu desconheço. Eu acho que nesse aspecto tem razão de achar que nós estamos dando os primeiros passos e é isso que faz com que a gente tenha essa convicção de ser possível Campinas erradicar totalmente o analfabetismo. Por quê? Porque a FUMEC está indo atrás da pessoa que não teve a oportunidade. Ela não está esperando a pessoa vir bater na porta dela. Eu acho que esse é um grande diferencial e esse é um dos motivos do grande sucesso do trabalho realizado pelo governo Jonas. E vai ser um trabalho bem pesaroso, né, Darcy, encontrar todos eles. Teve um levantamento, até divulgado por vocês, do IBGE de 2010, que fala que só na região leste, né, esse mapeamento, são 3.675 pessoas acima de 15 anos, ainda não alfabetizadas ou com analfabetismo funcional. O ano passado para esse subiu de 140 para 700, já se avançou muito no número, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? Isso mesmo.
Deixa eu só informar melhor o analfabeto funcional e o analfabeto absoluto. Esse público de 28.442 pessoas são os analfabetos absolutos, que não tiveram nenhum acesso à escolaridade ou têm baixa escolaridade e não têm o certificado do 5º ano. Esse que o IBGE considera como analfabeto absoluto, que nós estamos buscando a erradicação e que nós acreditamos, se não chegarmos nisso até 2024, que é o prazo estabelecido no Plano Nacional de Educação, aprovado no ano passado como lei, nós vamos chegar perto disso, porque nós estamos tendo esse resultado que o professor Alberto, que o vereador Flores está dizendo, a busca ativa e a comunidade assumindo isso como compromisso. O que nós estamos lançando novo, conforme eu disse, do analfabeto funcional, é aquele que já tem o certificado de 9º ano do ensino fundamental, do ensino médio, mas tem dificuldade. E principalmente este é o interesse do trabalhador, do jovem trabalhador, do adulto trabalhador, né, que precisa continuar crescendo profissionalmente e tem dificuldade. Então nós abrimos 10 salas esse ano e temos certeza que cada ano nós vamos abrir muito mais, porque este público em Campinas, segundo o IBGE em 2010, era mais de 90 mil. Então nós temos um trabalho muito grande pela frente ainda, não só para erradicar o analfabetismo absoluto, mas conseguir melhorar a vida dos outros que constam pelo IBGE como analfabetos funcionais de Campinas. E os nossos professores querem esse público. Eles fazem questão de fazer esse trabalho, porque como o professor Alberto diz, como o vereador Flores diz, o nosso professor é engajado. Ele quer trabalhar, ele quer ter esse aluno questionador, o aluno que quer aprender, e é isso que nós temos que fazer. E fazemos há 27 anos. Nós chegamos em 5º lugar entre os municípios com mais de 1 milhão de habitantes pelo trabalho que a FUMEC vem realizando há muito tempo. Mas nesta gestão, nós estamos conseguindo avançar, justamente porque nós estamos diversificando e não foi porque nós quisemos. Nós construímos uma comissão com representação das 5 regiões, com a participação de todos os professores, para saber, quando nós vamos erradicando o analfabetismo absoluto, o que mais nós vamos fazer? Então, nós temos 5 outras oportunidades que o nosso professor pode estar para o CREJA, Centro de Referência de EJA, onde ele pode estar em vários momentos, porque é um aluno que tem trabalho em turnos. Ele pode fazer o reforço escolar, que nós temos 8 escolas, recebendo 8 escolas municipais do ensino fundamental, as MFs de Campinas, que estão recebendo nosso professor para poder dar reforço escolar. Então, nós não vamos produzir na rede analfabeto funcional para o futuro. Por quê? Porque ele vai receber o certificado, mas ele está recebendo reforço da FUMEC na área de alfabetização para ele poder acompanhar a turma sem dificuldade. Né? Então, tudo isso vai ajudar. Primeiro, o professor da FUMEC se sente muito mais participante da comunidade, ajudando essa comunidade a crescer. E para que esse número diminua, né, Darcy? Exatamente. E no futuro, o Observatório da Educação da Fundação FEAC levantou em novembro do ano passado, né, o número de analfabetismo funcional de 15 a 64 anos, o número é de 30%. Pois é. É muito grande, né? São pessoas que tiveram o contato com a educação, mas que foram perdendo ao longo do tempo. Tem o certificado, mas não sabem ler, não sabem escrever, ou não sabem escrever. Eles não compreendem. Eles não compreendem. Até sabe ler, né? Sabe até escrever. Ele por isso não é considerado analfabeto, né? Mas ele não entende, ele não tem senso crítico para fazer essa leitura, talvez também pela maneira que ele foi alfabetizado. Né? E como a gente está falando de cidadania, a interpretação e saber aquilo que você está lendo é fundamental. Claro. Nós abrimos uma sala o ano passado desse projeto piloto que cuida do analfabeto funcional no CEPAT, numa parceria com a Secretaria de Trabalho e Renda. E o que eles verificavam lá é que quando o cidadão vai procurar um emprego, ele tem certificado. E daí ele é encaminhado para fazer o cadastro na empresa. E ao preencher a ficha, ele verificava que não entendia as perguntas que estavam a ele dirigidas. Né? E isso era complicado porque o empresário percebe isso. E ele tendo toda a condição de ser admitido, ele não era. E isso melhorou muito nessa primeira turma que nós fizemos com o projeto piloto e agora estamos estendendo para mais 9, então nós temos 10 turmas em andamento, que tenho certeza que esse aluno trabalhador que tinha dificuldade para acessar o mercado de trabalho, ou aquele que já está, mas não podia crescer dentro da empresa porque ele tinha essa dificuldade de entendimento ou nos cálculos da matemática, agora ele vai ter muito mais facilidade. E você sabe que as classes, elas criam uma relação fraterna
que as pessoas querem continuar estudando. Então, o engajamento do professor é tão fundamental nisso. Eu observei na última formatura que eu participei, os professores todos presentes, aquela confraternização, e as pessoas dizem, eu quero continuar, isso já acabou, já foi alfabetizado, mas é que ele quer continuar, porque o ambiente é muito bom, é um ambiente muito acolhedor, os profissionais muito bons. Isso é uma motivação muito importante para que o aluno não pare. E aí vem essa conclusão aí com o trabalho dos analfabetos funcionais, né? Que trabalhar com eles é muito importante, porque é um segundo momento. E a gente está falando de uma via de mão dupla, né? O senhor falou, não sei se nesse bloco ou no bloco anterior, que são pessoas que são como esponjas para absorver a educação, mas por outro lado, são pessoas que têm um pouco menos de paciência, que já estão com a idade avançada, que já estão com a cabeça cansada, que trabalharam o dia todo, é diferente a realidade, né? O professor tem que ter mais paciência, apesar do adulto ter a vontade de aprender, né? De ter educação. Mas as classes são uma experiência muito boa, até se o próprio TV Câmara pudesse visitar as salas de aula, vocês vão ver que ambiente interessante que é o trabalhar com adulto. É uma experiência, eu como professora, as melhores experiências que eu tive foi com o adulto, com essa clientela, vamos dizer assim. Porque a gente, e tem professor que certamente está nos acompanhando agora, vai entender o que eu estou dizendo. Você trabalhava com os alunos das séries regulares normais, era um perfil. Aí, então, às vezes ficava até desgastado durante o dia, aí chegava à noite, naquela sala de adultos, a energia da gente se renovava pela maneira acolhedora desses alunos que querem aprender, e o ambiente dessas classes é completamente diferente. Mesmo eles estando cansados de ter o dia nos seus trabalhos, eles vão, é muito prazeroso, é diferente a maneira que está. Por isso que é importante, talvez certamente alguém não teve a oportunidade de estudo, está nos acompanhando, vá fazer uma experiência, mesmo que você não dê para você dar continuidade, mas vá até a sala de aula, assista uma aula em uma dessas nossas salas, para ver como que é prazeroso esse tipo de educação, tanto para o professor que leciona, quanto para o aluno. E nós temos na FUMEC a possibilidade não só de abrir salas, como os horários diferenciados. Então, às vezes, a pessoa só pode ir de manhã. Nós temos salas matutinas. Eu só posso ir à tarde. Tem salas vespertinas. Eu só posso ir à noite, que eu trabalhei o dia todo. Tem sala noturna. Então, qualquer situação de qualquer pessoa, até para o que tem turno, nós abrimos agora. Então, todo mundo que quiser ter oportunidade de retornar ao banco escolar e receber esse ensinamento de 1º ao 5º ano, nós temos oportunidade em qualquer horário que ele possa querer, ou em turno, caso eles trabalhem em turno. Então, eu acho que Campinas tem a oportunidade. E nós temos um caso também do padre do Jardim Chapadão. Hoje nós não temos mais sala lá, porque nós acho que conseguimos naquele espaço dar conta de resolver. Mas nós tínhamos lá o padre da Igreja Cristo Rei, padre Magalhães, que não tinha analfabetos fiéis da igreja dele. Mas ele tinha as donas de casa, cujas trabalhadoras das suas casas, os jardineiros, os funcionários, eram analfabetos. E eles não tinham oportunidade, porque ficavam o tempo todo na casa, e daí chegavam em casa muito tarde, já mais de 7 horas por conta da distância, às vezes, do ônibus, da locomoção, e daí não tinha oportunidade de acessar as salas da FUMEC. Daí ele abriu uma sala na igreja, num horário que fosse possível, que os trabalhadores pudessem, combinou com as donas de casa que tinham esses funcionários, e elas abriram mão de 1 hora de trabalho para que o seu funcionário pudesse estar na igreja. O nosso professor foi para lá, para essa sala, e o funcionário também dava 1h30 a mais do turno dele para juntar as 2h30, que são 3 horas aula por dia, e nós conseguimos manter vários anos lá, né? Este ano que nós não estamos tendo, porque não houveram matrículas até agora, né? Mas foi uma experiência muito importante. Então, isso também nós temos solicitado que as pessoas repliquem, né? Em condomínios. Pensar em todas as alternativas possíveis. Tem condomínios, às vezes,
que tem pessoas que trabalham lá e são analfabetas. E tem salas que nós podemos transformar durante o dia ou à noite num espaço de sala de aula. Nós temos carteira, nós temos lousa, nós podemos levar para lá. Então, se o condomínio verifica que os funcionários que trabalham ali para os diversos apartamentos ou casas têm dificuldade em acessar uma sala nossa, nós podemos ir no condomínio. E para esses locais ou para comunidades religiosas como a Igreja Assembleia de Deus, nós vamos lançar, né, tão logo nós já tenhamos conseguido, o selo da erradicação do analfabetismo. Então, é uma ideia da professora Sandra, que falou isso num dado momento da campanha do ano passado, e nós dissemos, tão logo nós tenhamos um condomínio, uma área religiosa, né, ou um bairro, né, nós queremos dar o selo da erradicação, porque também é um marco, né? Se nós conseguirmos em algum espaço, não temos mais pessoas analfabetas ou com baixa escolaridade, a pessoa recebe um evento com o prefeito, com a secretária de Educação e presidente da FUMEC, com os vereadores, com todo mundo, sabendo que aquele selo garante que todas as pessoas daquela comunidade foram alfabetizadas, têm escolaridade para continuar no EJA 2, né, porque o nosso EJA 1, que é o anos iniciais, como eu falei, ele pode migrar para o do 6º ao 9º na rede da SME, né, e depois continuar os estudos. Eu estive na Unicamp num evento numa comissão que estava trabalhando na área de EJA. E ao comentar o caso com o grupo que estava junto, eles me disseram, o que a senhora... me fizeram uma pergunta sobre aquilo que nós estávamos discutindo. E eu dei minha opinião. E daí o rapaz que estava no grupo, que está fazendo mestrado na área de pedagogia, na área de EJA, ele disse assim, eu concordo com você, Darcy, porque eu sou um ex-aluno da FUMEC. Eu agora estou na universidade e estou tendo a oportunidade de fazer mestrado na área de EJA. Então, a FUMEC também, ela produz, né, uma série de pessoas que continuam estudando, estão na faculdade, outros já se formaram, estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado. Isso é importante, porque não precisa só aprender do 1º ao 5º ano, né? Não precisa só ter o certificado de EJA 1. Ele tem a oportunidade de continuar avançando sempre na vida. E é isso que a gente procura trazer para Campinas, né, a oportunidade das pessoas continuarem a exercer o seu direito de cidadão e se alfabetizarem, mas não pararem aí. Porque todo mundo que continua, como aquele senhor que eu citei dos 87 anos, ele já foi para a EJA 2, ele foi do 6º ao 9º, e qualquer um pode fazer isso. Esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos discutindo a erradicação do analfabetismo em Campinas. Vamos a um breve intervalo e voltamos já para o último bloco.